Senhora bastonário da Ordem dos Economistas, Senhora Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, Senhora Doutora Maria Teodora Cardoso, ilustre premiada, minhas senhoras e meus senhores, só a extrema gentileza da Ordem dos Economistas, do seu infatigável e empático bastonário, permite explicar que se converta em quase tradição a presença do Presidente da República no seu Congresso Bienal. Pensando embora que poderia ser repetitiva tal presença, a desvanecedora cortesia do convite, aliada à imprescindibilidade de valorizar os chamados corpos representativos intermédios e à justiça da valorização de uma profissão de inegável relevo na vida nacional, levaram-me a aceitar este renovado encontro com honra e com prazer. E permitam-me que adite uma justa palavra à premiada de carreira deste ano. Palavra duplamente insuspeita, como cidadão e mesmo já como Presidente da República, algumas vezes não ter podido acompanhar no tempo ou no modo a sua intervenção na vida nacional. Palavra para reconhecer a dedicação de uma vida missionária, a humilde integridade, o escrúpulo constante de serviço público, a pertinaz liberdade de espírito, a sistemática preocupação com as finanças públicas, a indomável resistência física e psíquica que se somaram a um longo e formativo percurso e a uma competente e enriquecida experiência na pessoa da Senhora Doutora Maria Teodora Osório Pereira Cardoso. Está, pois, muito bem entregue o Prémio de Carreira 2019 e Portugal, no momento devido, mas breve, lhe testemunhará novamente idêntico reconhecimento na linha da homenagem já prestada anos atrás pelo seu Presidente Jorge Sampaio. Dito isto, em homenagem à justiça dos factos, regresso ao que pode merecer umas palavras. Os idos que vivemos e estamos a viver. Esses idos não são os melhores para dissertações demasiado concretas. Agora que estamos a dias da convocação de eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira e a escassas semanas da convocação de eleições para a Assembleia da República. Ainda assim, cumpre alinhavar algumas reflexões que, se não quedem pelo elogio e o agradecimento, ambos merecidos, que vos devem ser dirigidos, e pela reafirmação do óbvio. Combater a tentação da moda dos movimentos inorgânicos passa por dar acrescida importância a instituições que se assumem na sua estrita organicidade. Assim elas, tal como parceiros políticos e outros parceiros sociais, saibam ocupar a sua função legal e saibam, por igual, evitar vazios que a apatia preencherá antes de haver mais quem os venha a preencher. Como o mundo, a Europa e Portugal mudaram nestes 2 anos. O mundo, onde se esboçavam moderadamente apaziguadores sinais do outro lado do Atlântico e a Oriente, mais vizinho e mais distante, surgiram, entretanto, confrontos abertos entre, porventura, os 2 principais protagonistas do mundo multipolar que desponta. Enquanto outra antiga superpotência convive contrita com a passagem a poder regional e busca alargar o seu espaço vital, convergindo objetivamente
com o essencial aliado da Europa no apoio a clivagens antigas e recentes no nosso continente. Brexit, apelos e apoios a novas forças, movimentos e lideranças, aqui e ali mais radicais, juntam propósitos diversos e potenciam fatores críticos na velha e na nova Europa. Quem diria? É a política a ditar a economia, mesmo se com fortes razões económicas. Num caso, a querela secular sobre o centro económico do mundo futuro. As Ásias, como para muitos até à Revolução Industrial, ou o Ocidente, como desde então. No outro caso, a quase impossibilidade de querer deter um poderio militar sem poder económico que o sustente a médio e a longo prazo. Miraculosamente, para usar a imagem querida à nossa premiada de hoje, os mercados financeiros têm minimizado o confronto e as suas sequelas, e os instrumentos de intervenção têm sido utilizados com sensata ponderação. E qual consolação temporária, faltando ainda muito tempo para as eleições norte-americanas do final de 2020, e embora continue a ser mobilizador o discurso até agora praticado, não menos precavido é não ultrapassar patamares máximos de segurança. E assim, bem pode acontecer que o limbo vivido, traduzido em ameaças grandiloquentes, não totalmente concretizadas, possa converter-se em algo mais ameno do que o temido há escassos meses. E aí as conveniências da conjuntura podem somar-se a boas razões de fundo. Isto, se o realismo recordar que neste mundo de interdependências, as proclamações unilaterais mais contundentes se chocam a miúde com a necessidade de matérias-primas ou de consumidores localizados nos alvos dos confrontos. Se assim for, as perspectivas poderão não ser as melhores, mas não serão dramaticamente más. O resto do mundo assiste expectante e condicionado. Na Europa, a somar ao que já disse quanto a convergências externas divisionistas e debilitadoras, temos de recensear sistemas de partidos e parceiros sociais a carecerem de reforma e lideranças fortes a quais partirem ou a escassearem. E ainda opiniões públicas hesitantes entre o menos mau, o intranquilo e o contestatário. Aqui também melhor do que o temido, até por uma sequência histórica e um instinto de sobrevivência, apesar de longe do ideal, em matéria de coesão, dinâmica, visão e mobilização comunitária. E melhor do que o temido, se pensarmos como a Europa continua a proporcionar indicadores no desenvolvimento humano incomparavelmente superiores aos de quase todos os outros continentes. E como as recentes eleições para o Parlamento Europeu diversificaram escolhas, mas não premiaram ascensos radicais irreparáveis. Neste duplo contexto, Portugal conheceu nos últimos 2 anos mudanças sensíveis. Por esta altura, quando nos encontramos em 2017, estavam muito vivas ainda as dúvidas sobre a solução política ensaiada, os sufocos bancários, as teses acerca do abreviar da legislatura. Em simultâneo, esperava-se o veredito autárquico
e pareciam longínquas mudanças de liderança ou novas formações e movimentos políticos ou sociais. Em 2017, tragédias como os fogos, a alteração de liderança na oposição, primeiros sinais de realidades inorgânicas, abriram caminho para 2018 e 2019, com novos protagonistas e novos comportamentos coletivos. No entretanto, beneficiando da conjuntura externa e também de um caminho vindo de trás e da firmeza de linhas orçamentais definidas ou confirmadas, assim como do esforço de estabilização mínima do sistema financeiro e da criação de um clima político e económico interno mais distendido, em 2017, pode dizer-se, vivemos um ano mais lisonjeiro do que o esperado, o mesmo sucedendo em 2018. Claro que com adiamentos ou condicionamentos estruturais, uns institucionais, outros traduzidos no esgaçar de áreas mais expostas, e algumas interrogações sobre a sustentabilidade, na produtividade, na competitividade e no equilíbrio comercial externo mantêm-se ou avolumaram-se. Mas temos de admitir, com sinais apreciáveis no equilíbrio orçamental, no emprego, nos juros da dívida pública e no clima económico e financeiro externo relativamente a Portugal. Para já não falar no turismo, mesmo este ano, com dados encorajadores até abril, nos passos dados no digital, salvo em atrasos incompreensíveis, para não dizer absurdos, em alguma administração pública e em certas vertentes da inovação. Posto isto, 2 anos envolvidos, um longuíssimo tempo eleitoral nos tem envolvido desde o verão passado e continuará a envolver por mais 3 meses, agitado por antigos e novos processos sociais e sociolaborais intensos. Tudo a converter em crucial o tempo correspondente aos próximos meses e anos, e desde logo até 2021. Projetar 2030, no caso português, tema deste Congresso, sendo um exercício estimulante e até fascinante, pressupõe umas simples, mas fundamentais respostas quanto aos tais próximos meses e anos de que falei. Sei o que poderá quedar-se num bom quadro de referência, carecido de condições e de protagonistas que o viabilizem ou dele retirem as desejadas viabilidades. Dando como assente que os contextos mundial e europeu, ainda que contingentes, não serão no horizonte definido dramaticamente negativos, o que os próximos meses e anos irão dizer, no que nos toca, é o seguinte. Primeiro, se consegue mobilizar a abstenção para o voto, qualquer que ele seja, e assim obviar a descolagem progressiva entre a sociedade e o sistema político. Segundo, se os portugueses, pelo seu voto, querem manter o essencial do sistema partidário e, desse modo, mantêm caminho aberto para que ele possa reformar-se sem rupturas mais ou menos drásticas. Terceiro, como configuram os portugueses o equilíbrio de forças dentro dele, para que consensos essenciais de regime sejam viáveis, governação estável se afirme
e alternativa garanta a efetiva vitalidade do sistema político. Ou seja, por essa via se consensualizem estratégias estruturais, a governação não tenha de gerir à vista da costa com acordos pontuais e o sistema não fique debilitado por falta de imprescindível alternativa. Quarto, se parceiros políticos e económicos conseguem dar expressão cabal, ou pelo menos mínima, a anseios e aspirações da sociedade. Por essa via, minimizando riscos sistémicos e, em conformidade, reduzam inorganicidades e escaladas pontualmente tentadoras. Quinto, se tudo quanto fica dito assegura a prossecução daquilo que existe de mais adequado e significativo hoje nas finanças e na economia e que não pode e deve ser perdido. Que o mesmo é dizer, se a volúpia do momento não vai seduzir mais do que a sageza do já adquirido e do duradouro. Sexto, se além disso ocorrem condições para apreciação e decisão de questões pendentes, porque adiadas ou colocadas entre parênteses. Ou seja, se matérias de consenso inevitáveis podem finalmente ser encaradas, da qualificação e inovação às novas formas de trabalho, da demografia à segurança social e à solidariedade social e territorial efetiva, mas realista, da globalização no investimento e nas exportações aos retos climáticos. Sétimo, se tudo o referido se verifica antes, durante e para além da trabalhosa presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021. Como quem diz, se a visão a prazo, sensata mas reformista, permite converter essa presidência numa oportunidade de ganha e não num desempenho externo distanciado do pulsar da nossa sociedade. O que significaria, a suceder, replicar experiências que nos não são completamente estranhas. Serão meses e anos muito relevantes para o nosso futuro coletivo, em que o político pode, e muito, interferir no económico e social, para bem ou para mal. Como já terão entendido, no que respeita ao Presidente da República, o desejável seria a resposta positiva a todas ou ao maior número de questões elencadas. Portugal ganharia com esse facto e poderia perder em caso contrário. Compete a todos nós ponderarmos estes e mais desafios que nos aguardam e que são essenciais para os anos seguintes, nas fases de 2022, 2023 e depois de 2024, 25 a 2030. Confio no consabido bom senso de experiência feito dos portugueses. Eles sabem que no que deles depende não podem nem devem falhar, nem hesitar, nem adiar uma vez mais, nem delegar noutros o que só eles têm legitimidade para decidir. Em 2021, quem quer que presida à abertura ou ao encerramento do vosso próximo Congresso poderá ajuizar se ganhamos ou se perdemos tempo. Que ganhemos tempo é aquilo que eu hoje desejo, pelos portugueses e por Portugal.